já começamos a caminhada em direção à Páscoa do Senhor. Quando a igreja apresenta para nossa reflexão esse fato de Jesus, desta mulher que foi colocada diante de Jesus para dizer o que Jesus fazia, ela foi pega em adultério. É interessante, diz a palavra de Deus, aqui, João capítulo 8, que Jesus estava ali pregando, ensinando as pessoas, e de repente, Jesus é interrompido, vem os homens, escribas, fariseus, doutores, colocam diante de Jesus uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E eles dizem para Jesus: Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar tais mulheres. O que você diz disso? Aliás, Jesus não falou nada, tá? Continuou a ensinar, depois abaixou a cabeça, ele estava sentado, diz a palavra de Deus, continuou a escrever na terra. Porém eles insistiram: Jesus, você não vai dar nenhuma resposta? A lei de Moisés manda apedrejar. Jesus ainda continuou, não deu bola, continuou escrevendo ali na terra, como a gente faz. Como eles insistissem, a Jesus deu uma resposta. Mas antes é interessante perceber, nesta primeira cena, a intenção desses escribas, fariseus, doutores da lei, o que eles queriam realmente, quando apresentam a Jesus esta pecadora pública. Eles queriam, aqui diz, está escrito aqui na palavra de Deus, eles queriam ter alguma coisa para acusar Jesus. Ou seja, a fama de Jesus é de um homem bom, um homem misericordioso. Se Jesus mandasse, não, pode apedrejar a mulher até a morte, colocar Jesus contra o povo, dizer: está aí, ó, Jesus não é tão bondoso como vocês estão seguindo atrás de Jesus, não é tão misericordioso como vocês dizem, que ele é sinal da bondade de Deus Pai. Viu só? Também está aí condenando uma mulher. Ou do outro lado, se Jesus dissesse: não, se a lei fala isso, pode executar a lei. Ou se Jesus dissesse: então não condena, ela está perdoada. Jesus está indo contra a lei de Moisés, imagine. Jesus está indo contra uma lei da palavra de Deus, que está lá no início de Moisés. Ou de um lado ou do outro. Então, dá para perceber a malícia deles. De um lado ou de outro, eles queriam acusar Jesus, por perdoar ou por não perdoar. Jesus não diz nem sim nem não. Jesus, cheio da ciência de Deus, simplesmente, Jesus olha para todo aquele povo, olha para aqueles homens que estão todos ali já com a pedra na mão, prontinho para atirar. E Jesus fala: quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Gente, quando Jesus falou isso, que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, é praticamente, quase que Jesus disse assim: olha, homens, olha a consciência de vocês. Povo, examine o teu passado, examine a tua vida, vê se você é tão perfeito, vê se você nunca errou, vê se você nunca caiu. É quase que Jesus assim, em colocando a mostra, assim, o nosso passado, a nossa consciência, trazendo à tona. Quem é perfeito nessa vida? Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós caímos. E aliás, quando a gente erra, como a gente procura dizer assim: tem que me compreender. Se as pessoas não nos compreendem, também até achamos ruim. E diz a palavra de Deus, após esta sentença de Jesus, os homens foram saindo um a um, e começando pelo mais velho, foi saindo, foi saindo, foi saindo, ficou somente Jesus e a mulher. Jesus olha para ela: mulher, ninguém te condenou?
Não, Senhor. Esta cena de Jesus e esta mulher, pecadora pública, ali. Começa pelo tratamento. Jesus chama ela de mulher. A palavra mulher na Sagrada Escritura aparece uma outra vez quando Jesus chama a sua mãe Nossa Senhora, Jesus na cruz, de um lado São João e Nossa Senhora. Jesus olha para Nossa Senhora e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. A palavra mulher na Bíblia, ela resgata toda a honra, toda a dignidade. Ela tem um significado maravilhoso de mulher como criatura de Deus, de mulher como uma pessoa amada e criada por Deus. Esse é o sentido que a Bíblia traz da palavra mulher. E Jesus usa esta palavra cheia de dignidade para tratar aquela mulher, chamando mulher. Nem eu te condeno. Vamos olhar para o coração desta mulher. Quando ela ergueu a cabeça, ela estava ali para ser lapidada, para ser morta. Ela só estava esperando já sentir a primeira pedra. E de repente nada. Imagine, gente, não vai ser o nosso caso nunca, mas imagine alguém na fila da morte quando é condenado. Imagine alguém para a sentença de morte, quando está a ser condenado, e na última hora, na hora H, alguém chega e vem dizer assim, ó, você está livre, não está mais condenado à pena de morte. Imagine o coração desta pessoa, a alegria. Imagine o coração dessa pessoa, é a vida que nasce de novo, que estava pronto para ser morto. E de repente mais ninguém condena. Aquela mulher viveu de novo. Uma alegria certamente invadiu o seu coração. Esta palavra de Deus, este evangelho, este fato, ele não era lido durante as missas, não. Faz pouco tempo que esse evangelho foi colocado na missa, na liturgia sagrada, para a gente ler, refletir sobre esse fato. Ele não era lido por motivos simples, não era lido porque Jesus, diante de um pecado grave, que é o adultério, e Jesus diz, nem eu te condeno. Como se o adultério não fosse um pecado grave. Jesus perdoa aquela mulher de um pecado gravíssimo. Coloca até a igreja diante de certas atitudes e ele não era lido. Aliás, hoje, se coloca diante da igreja para mostrar um outro lado. Primeira coisa, não é que Jesus não se importasse com o adultério, é claro. O adultério sempre continua sendo um pecado grave. Pecado gravíssimo, o adultério, que destrói a família, que deixa marcas profundas. De um lado, no coração do esposo, no coração da esposa, no coração dos filhos, sempre é um pecado. E Jesus, não é que Jesus passou a mão, dizendo, não, tudo bem. Não. Mas Jesus não deu nenhuma penitência para aquela mulher. Não disse nem para ela, agora você vai rezar 3 terços em cima da espiga de milho, pelo teu pecado. Mas nem fez isso. Como não fez isso? Jesus, aliás, não fez isso. Jesus fez algo melhor ainda. Quando Jesus olha para ela, e diz assim, mulher, ninguém te condenou, nem eu. E aí a sentença de Jesus, vai e não peques mais. Aqui está. Larga essa vida, mulher. Não peques mais. Muda teu comportamento. É também interessante observar que aqueles homens, quando se fala de adultério, se fala da mulher. E mas cadê os homens? Cadê os adúlteros? Reflexo de uma sociedade machista mesmo, que só a mulher é culpada. Vai dizer que os homens não eram culpados daquela situação. Eles queriam apedrejar e se sair bem na situação. Para nós hoje, algumas coisas desse evangelho
também nos fala, nos chama a atenção. Quando as pessoas erram, não precisa nem atirar pedra. Não precisa atirar pedra, porque para isso, para jogar a primeira pedra, tem a lei. Tem a lei que pune, tem a lei que faz. Mas muitas vezes, nós corremos o risco, diante do erro das pessoas, ou diante do pecado das pessoas, nós corremos o risco de condenar, mas condenar falando, condenar, mas condenar jogando o nome das pessoas na lama. Eu quero falar claramente de condenar fazendo fofoca, de condenar falando mal das pessoas. É terrível isso. Como se de repente dizer assim, eu falando mal das pessoas, eu chamo a atenção para mim e dizer, olha, eu sou bom, eu não tenho esses pecados. Gente, é terrível essa situação. É olhar para nós, Jesus diz, todas as pessoas devem ser amadas, devem ser respeitadas, e quando erram, aquilo que Jesus mostrou, a compreensão, o perdão, não que Jesus concordou com o pecado, mas Jesus olhou a pessoa, Jesus deu uma vida nova, dizendo agora vai, não peques mais. O que Jesus pede de nós, o que Jesus espera de nós é o perdão, gente, é a compreensão, é amar, e respeitar sempre, sempre, sempre o nome de qualquer pessoa, tá? Tempo de quaresma, eu até falava de jejum da língua, jamais fale mal de ninguém, jamais use, e às vezes a gente é tão fácil julgar, às vezes a gente, sem pensamento você já começa a julgar as pessoas, mas a gente conhece o interior de uma pessoa, nós conhecemos o íntimo da pessoa, nós conhecemos as motivações, a gente não conhece nada, aliás só Deus. Para julgar, deixa Deus julgar. Jesus falou, só Deus Pai compete julgar. A nós compete sempre a acolhida, o perdão e a misericórdia. Amém? Amém. Vamos